Pretendente é um filme romântico de época baseado no romance de Géza Gardoni. O filme foi dirigido por Cristina Godda e estrelado por Julia Mendes e Barnabás Raoni, nos papéis principais. O filme estreou em 23 de dezembro de 2022 na Hungria e recebeu uma indicação ao prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Monte Carlo. O filme conta a história de Ida, uma jovem de 19 anos que vive na década de 1920, criada em um convento há 12 anos após a morte de sua mãe. No convento, exerce a função de professora de música, porém não tinha vocação para se tornar uma freira e ansiava por um dia construir uma família. No entanto, seu pai queria mantê-la naquele lugar a fim de impedir o seu retorno ao lar, pois a vida que ele possuía era de um homem boêmio. As freiras do convento, interessadas no dote que passaria a ser da instituição, também queriam mantê-la enclausurada. Em certo dia, uma aluna recebeu uma carta amorosa bem indecente que caiu nas mãos da madre superiora na aula da professora Ida. Vendo a possibilidade de ser expulsa do convento e retornar a seu lar, Ida assume que a carta era dela, impedindo dessa forma que a aluna, dona da carta, fosse castigada. Feliz por ser expulsa do convento, voltou para casa. Quando ela chegou no seu lar, pediu que avisasse ao seu pai sobre a sua presença. Porém, não esperou o pai recebê-la, indo imediatamente à sala onde ele estava. Quando abriu a porta, horrorizada, viu a orgia que o pai estava acostumado a promover. Seu pai, surpreso com a repentina chegada dela, argumentou que aquela casa não era lugar para ela, pois vivia em promiscuidade, sendo mal falado no lugar. Ele temia que a presença dela naquela casa impedisse o seu bom casamento futuro. Depois de alguns dias, o pai anunciou o casamento dele com a mulher que estava dançando sobre a mesa, com a saia levantada e mostrando a sua peça íntima, quando Ida abriu a porta no dia de sua chegada. Ida soube então que aquela mulher era uma antiga amiga de infância dela, um ano mais nova. Em conversa com o pai, disse-lhe que não aceitaria aquele casamento com uma mulher muito mais nova e tão vulgar. Por este motivo, o pai decide encontrar um marido para ela através de um anúncio prometendo um dote generoso. Depois de alguns dias, um homem estranho a procurou com um jornal nas mãos, informando-lhe que era candidato ao casamento com ela e queria ver qual o defeito que ela possuía, pois, segundo ele, se um dote de grande valor era oferecido para alguém se casar, era porque algum defeito a noiva possuía. Ida ficou indignada por saber do classificado no jornal, oferecendo valor para que algum homem se casasse com ela. Nesse momento, surge o pai e confirma que a história era verdadeira. Ele havia elaborado o classificado para procurar um marido para Ida e retirá-la daquela casa antes que ela ficasse mal falada. Ida, sem poder se opor ao desígnio de seu pai, ficou observando pelo buraco da fechadura do escritório os vários pretendentes horríveis que se apresentaram. Certa vez, ao se encostar na porta do escritório, ela abriu e Ida caiu no chão. O pai, então, lhe apresentou o seu futuro marido. Era Csaba. O anúncio atraiu a atenção dele, um homem simples e honesto que trabalhava como pintor de retratos. Ele aceitou o casamento contratual em troca do dote, pois precisava do dinheiro, além de ter um sonho de se tornar um pintor famoso e viajar pelo mundo.
entanto, o casamento arranjado não é tão fácil quanto parece. Ida e Saba se conhecem na véspera do casamento e logo percebem que não têm nada em comum. Ida se ressente de Saba por se casar por interesse, enquanto Saba acredita que Ida não pode ser uma mulher decente sem ter que se casar por meio de um anúncio. Eles concordaram em se casar, porém não teriam vida íntima e depois de um ano fariam o divórcio. Após o casamento, Ida obrigou a Saba a alugar 2 quartos, ao contrário de em um hotel da localidade. Naquela noite, Ida ouviu conversa no corredor e reconheceu a voz de Saba. Abriu a porta e viu que ele abraçava uma mulher. Na manhã seguinte, o casal encontrou um amigo de Saba, qual lhe informou sobre o casamento. O amigo convidou o casal para o jantar na casa dele e lá estavam os amigos pintores e as esposas. A anfitriã exigiu que o casal passasse a noite como hóspede em sua casa. Sentados na cama e sem saber o que fazer para que os amigos não descobrissem que o casamento deles era uma farsa, combinaram o que dizer quando perguntarem como se conheceram. Ida sugeriu que dissessem que ela estava em um concerto de piano e saiu para tomar o ar quando tropeçou e machucou as pernas. Ele, quando viu que ela iria se machucar, segurou em seu braço, afirmando que era um homem mais sortudo. Ela lhe perguntou por quê e ele lhe respondeu que quando a viu tinha certeza que pintaria o rosto dela pelo resto da vida. Ela não aceitou tal impertinência, porém ele percebeu que as pernas dela ainda doíam. Ele então a levou no colo até a casa dela. Saba lhe respondeu que essas ideias seriam totalmente irreais e jamais faria tais coisas. Para continuar a farsa, Saba teve que fugir pela janela à noite para não ter que dormir no mesmo quarto que Ida. No dia seguinte, alugaram uma moradia com um ateliê e tentaram se ajustar da melhor forma possível à nova condição civil. Certo dia, Ida foi até o ateliê do marido e ficou chocada ao ver que ele pintava uma mulher que estava com os seios de fora. Zangada com a cena que viu, passou vários dias sem conversar com ele, apesar das insistências de Saba batendo em sua porta do quarto, mas ela não o atendia. Para aumentar ainda mais a zanga de Ida, certo dia ela entrou no ateliê do marido sem que ele estivesse lá e descobriu uma tela pintada com o rosto da mulher que ela viu no hotel. Mas, com o passar dos dias, a rotina se acomodou na casa deles e voltaram a se suportar. Ida percebeu que Saba não recebia mais a visita da modelo para posar nua e ficou satisfeita em saber disso. Alguns dias depois, os dois conversaram sobre a pintura dele e como ele desejava criar suas telas. Ele lhe confessou que lhe faltava inspiração e Ida deu a ideia de criar uma tela da qual Saba gostou muito. Em um determinado dia, Saba recebeu a carta de uma baronesa e Ida ficou intrigada, mas não falou nada a respeito com ele. Em um piquenique dos amigos do casal, Saba percebeu as insinuações amorosas para a ida de um dos seus amigos e no momento da brincadeira de vendar os olhos para descobrir através dos tatos quem era a pessoa, Saba afastou o amigo galanteador para ele ser a pessoa que Ida teria que descobrir. O amigo ainda insistia em conquistar Ida e em uma noite onde todos estavam se divertindo,
Ida foi convidada a dançar com esse amigo, o que levantou grande ciúme em Quixaba. Chegando em casa, ele a ofendeu, dizendo que ela o humilhou, flertando com outro homem, e saiu de casa. Ele passou alguns dias dormindo no ateliê e, quando se arrependeu de tudo que havia dito a Ida, voltou para casa. Ao chegar, depois dos dois pedirem desculpas, ele elogiou a beleza dela e lhe confessou que queria pintá-la. Ela recusou, perguntando-lhe o porquê pintaria o rosto dela se em poucos meses eles se separariam. Ele ficou triste com a resposta, mas lhe falou sobre o presente que havia comprado para ela. Depois disso, voltou a dormir no ateliê. O presente era um piano. Um amigo de Quixaba não entendia a língua de um comerciante russo de arte e pediu a Ida que fosse intérprete. Após ela ter solucionado todas as questões entre os dois, na rua conversou com o comerciante sobre os quadros do marido. O comerciante gostou tanto que comprou todos os quadros pelo triplo do preço. Quixaba ficou contente e disse a Ida que já possuía a condição de devolver todo o dote dela. Ela respondeu que não era para ele devolver e ele lhe disse que passaria o dinheiro para ela e, com isso, ela conquistaria a tão sonhada liberdade, não em um ano, mas em 6 meses. Nesse momento, a empregada trouxe um telegrama informando que alguém havia morrido. Ele leu e saiu às pressas. A empregada, que leu o telegrama antes, informou a Ida que o marido da baronesa havia morrido. Após isso, Ida, chorando e dizendo que o marido não a amava, foi procurar a amiga. A amiga lhe disse que ela deveria conversar com o marido sobre este assunto e lhe perguntou se ela já havia visto a pintura do anjo do marido. Instigada pela amiga, Ida foi até o ateliê para ver a pintura. Ele fez de tudo para que ela não visse o quadro, mas ela insistiu e descobriu a pintura do anjo e todas as demais que estavam no ateliê eram a imagem do rosto dela. Ela ficou muito feliz e voltou para casa. Chegando em casa, Flora e Ofélia, suas amigas, contaram-lhe que Quixaba havia alugado um apartamento para a baronesa e a filha há 1 semana e que as visitava diariamente. Ida, então, enviou uma carta à baronesa em nome de Quixaba para que ela comparecesse à sua casa. Quando a baronesa chegou na casa de Ida, não entendeu nada. Ida lhe confessou que foi ela quem a chamou e que aquela casa, daquele momento em diante, era da baronesa. A baronesa ficou ainda mais confusa. Ida tirou a aliança e foi embora, indo morar no mesmo hotel em que eles passaram a primeira noite de casados. Algumas horas após, Quixaba foi atrás dela e lhe entregou a aliança para que ela a usasse novamente. Ela não aceitou, dizendo que não queria estragar a vida amorosa dele e saiu correndo. Quixaba correu atrás dela e disse que a irmã a esperava na casa deles. Ida lhe respondeu que aquela mulher era uma baronesa e não podia ser sua irmã. Ele, dessa forma, disse-lhe que podia sim, pois ele era o barão Balog, irmão da baronesa Balog, e que, por várias vezes, teve vontade de contar a verdade, mas sentia vergonha por ter aceitado o dote para salvar a propriedade do pai das dívidas. Ida sorriu e o acompanhou pela rua, mas lhe disse que pediria desculpas à irmã dele,
Todavia não ficaria na casa, pois os dois não estavam mais casados e não ficaria bem uma mulher solteira na casa. Ele lhe pediu que ela colocasse a aliança no dedo de novo. Ele disse que ela estava livre e ninguém poderia mais dizer com quem ela deveria ficar. Porém, implorou que ela ficasse com ele. Ela lhe perguntou por que deveria ficar com ele. Ele lhe respondeu que quando a viu, sabia que era o rosto dela que queria pintar pelo resto de sua vida. Um beijo então selou o amor dos dois. Ida, divertindo-se com a conquista amorosa, perguntou-lhe o que mais ele faria. Ele a pegou no colo e a levou nos braços até a casa dele. O Pretendente é um filme que celebra o poder do amor, de transcender as circunstâncias e de trazer felicidades aos lugares mais improváveis. O filme é um deleite para os amantes do romance e dos filmes de época, com uma bela fotografia, uma trilha sonora envolvente e um elenco carismático. O filme é uma obra-prima cinematográfica que emociona e encanta o público. A mensagem principal de O Pretendente é que o amor pode surgir de formas inesperadas e transformar a vida das pessoas para melhor. Se gostou, curta e compartilha.